Pro Max agora tem a maior tela já lançada para um iPhone. São 6.7 polegadas e o corpo é enorme. Ele faz até o 12 Pro parecer muito pequeno, sendo que também esse modelo já cresceu nessa nova geração. Em termos de qualidade, ano após ano, a Apple consegue entregar telas com melhor calibração de cor, mais brilho e mais fidelidade, seguida muito de perto pela Samsung, que com seus Galaxy Note geralmente vão até melhor em alguns momentos. O caso é que sempre os Galaxy Note são lançados quase um ano depois, então você tem esse jogo dos ciclos. Se a gente pensar nos principais aparelhos de cada empresa, desde o lançamento do 11, o 12 Pro Max ele fica à frente em brilho do 11 Pro Max, mas perde do Note 20 Ultra. Então, no ambiente interno, ele parece até um pouco menos brilhoso do que seu antecessor, mas tem uma maior proximidade com as cores do que vemos fora da tela. Então ele tem cores mais reais, mas parece menos brilhante. Usar o iPhone 12 Pro Max com apenas uma mão é complicado. É um aparelho pesado e que escorrega fácil. Por mais que seja resistente, é bom investir em uma boa capinha, ainda mais quando se trata de um celular tão caro. A certificação IP68 também foi aprimorada e permite resistir até 6 metros de profundidade na água. Em termos de tecnologias e conectividade, a maior novidade é o 5G. Por padrão, o iOS tenta manter o celular o máximo possível no 4G para economizar bateria, mas é bom saber que você já tem um aparelho preparado para o futuro. O Pro Max é compatível com o conceito de MagSafe, que é um carregador lançado agora em 2020, mas que existe na Apple desde 2006. Resumindo, carregamento com fixação magnética. O que é importante explicar é que o MagSafe faz parte das especificações do iPhone, pois sim, a gente não está falando sobre aquele carregador que cola aqui atrás. É um padrão de encaixe para qualquer acessório MagSafe, ou seja, que tenha fixação magnética na parte de trás do iPhone 12 Pro Max, como a capa carteira da Apple e qualquer outro tipo de capinha inteligente ou outros acessórios modulares de engate rápido. Pode ser que as palavras Pro Max deem a impressão que o 12 Pro Max é muito superior aos outros iPhones 12, mas não é verdade. O 12 Pro Max sai da caixa com iOS 14.1 e, como os demais recentes lançamentos da Apple, terá 5 anos de atualizações do sistema. Aqui você não terá recursos extras por pagar a mais pela versão mais cara. São os mesmos recursos presentes em todos os outros, com a maior novidade sendo os widgets. Pode parecer repetitivo falar isso, mas é realmente uma pena o iPhone 12 Pro Max não ter uma tela de 120 Hz para explorar a fluidez e velocidade ao máximo do iOS, como acontece no iPad Pro, por exemplo. A Apple preferiu investir no 5G por ser uma necessidade mais urgente. E convenhamos que combinar 5G com tela de alta frequência e bateria pequena não daria muito certo. Uma tecnologia presente no iPad Pro e que agora chega aos iPhones é o LiDAR. É um tipo de scanner que mede distância ao disparar feixes de laser com base nos reflexos recebidos pelo celular. Qual a utilidade disso? Criar objetos 3D de forma precisa e depois inseri-los no mundo real com a ajuda da realidade aumentada. Um bom exemplo para isso seria acessar o site de uma loja de móveis e descobrir se o sofá que você deseja comprar caberá na sua sala. A tecnologia pode ser usada em aplicativos e jogos para aprimorar a experiência, mas também tem sua utilidade na fotografia ao agilizar a resposta do foco em condições de pouca luz. O 12 Pro Max tem 3 câmeras na traseira com resolução de 12 megapixels, mas não é o mesmo conjunto dos demais. Ele conta com um sensor 47% maior e que consegue capturar muito mais luz, ajudando a registrar fotos mais claras e com menos ruídos à noite. É que ele é tão poderoso como os outros iPhones 12, tem tanta memória RAM quanto o 12 Pro, ou seja, tem 6 GB, e conta com suporte às redes 5G que, reza a lenda, devem chegar ao Brasil em algum momento entre 2021 e 2937. O iPhone mais avançado lançado pela Apple entrega ótima experiência multimídia, é o celular mais veloz que já testamos, sua bateria dura bem, as câmeras registram ótimas fotos de dia e à noite e ainda tem o LiDAR como extra. Só faltou uma tela de 120 Hz para completar o pacote. Vale pagar a mais pelo Max ou o iPhone 12 Pro dá conta do recado? A diferença entre os dois é pequena e entrega uma experiência similar. O Max se destaca pela maior duração de bateria e o sensor mais avançado para fotografar à noite. Como os dois estão com preço bastante próximos atualmente, é melhor investir logo no iPhone 12 Pro Max e ter a experiência completa.
decidiu seguir o mesmo caminho da Samsung ao diferenciar seus celulares pela qualidade externa. Apenas o Pro tem corpo de metal, enquanto o OnePlus 9 tem carcaça de plástico. Eles são diferentes no tamanho, mas trazem design similar, exceto pelo fato de que o modelo mais caro tem uma câmera extra na traseira. Como é a nova tendência no mercado, os furos para as câmeras cresceram seguindo o que vimos em lançamentos recentes da Apple e Samsung. Será que isso significa melhor qualidade fotográfica? Veremos logo mais. Voltando ao design, vemos que a parte frontal parece ter mudado pouco, mas a curvatura do vidro está mais suave em ambos os modelos. Isso melhora a pegada e reduz os reflexos na tela. O furo da câmera de selfie segue no canto esquerdo, como vem sendo adotado desde o OnePlus 8 Pro. A proteção contra a água apenas no modelo mais caro e a tecnologia de carregamento sem fio é mais avançada no Pro. O OnePlus 9 Pro chega em 3 opções de cores: prata com degradê, além de verde e a outra com tom grafite. Não é um dos brilhos mais altos, porque a gente tem um aparelho com telas com brilhos aí de 1600 nits em pico, mas é uma tela fantástica. Bela certificação de cor, a gente vai ver alguns exemplos aí, mas gostei muito. Só que, voltando para a bateria, 4.500 mAh, eu acho que é uma bateria que ficou um pouquinho justa, considerando que tem um chipset poderoso aqui, o Snapdragon 888, ele é econômico, mas ainda assim ele puxa, né, quando você precisa. Então, se você for um usuário mais pesado, talvez você não chegue até o final do dia com o suficiente de bateria. Se você é um usuário normal, ok. Caso contrário, tem que dar uma carguinha rápida, mas com esse carregador de 65 watts é de boa, tá? Qualquer 15, 20 minutos ali é praticamente a bateria inteira quase que você carrega. Mas eu acho que a OnePlus poderia ter colocado uns 5.000 mAh de bateria hora aqui para ter uma durabilidade um pouco melhor, tá bom? Vamos olhar um pouco o aparelho, gente. É o seguinte, ó. O que acontece? Nós temos aqui na parte de baixo entrada USB tipo C, saída de áudio. Temos na parte de cima, aqui você só vai ter um microfone praticamente, não tem mais nada. Na parte da frente, uma saída de áudio também, porque ele é estéreo, né, o que se espera nessa categoria de aparelho. Botão de aumentar e diminuir volume. E na lateral, nós temos aqui o botão de travar a tela do aparelho, caso você queira. Se você segurar, ele pode abrir alguma função, como por exemplo o Google Pay no caso. E aqui nós temos o famoso botão da OnePlus, que você muda os modos do aparelho para silencioso, para o modo de vibrar. Então é um botão físico que tem uma textura bem legal. Bom galera, vamos lá para o teste rápido aqui de câmera do OnePlus 9 Pro. Vocês estão vendo a câmera principal, filmando em 4K a 60 frames por segundo. E pelo que eu vi aqui, dá pra gente trocar as câmeras durante a filmagem, então a gente já vai ver isso. Nós temos aqui estabilização ótica e também eletrônica aplicada nessa câmera. Então observem aqui o que vocês estão achando, também se tá balançando muito ou não. Do som, porque o som desse aparelho tem microfones dedicados aqui, direcionados para gravação com mais qualidade. E agora eu vou virar o aparelho aqui para vocês verem um pouquinho do foco, como a gente sempre testa aqui, ó. Vamos ver, coloquei a mão... Ok, focou aqui, agora focou lá, focou aqui, focou lá. Tá bem rápido o foco, nada a reclamar nesse sentido. Deixa eu fazer um teste aqui. Focou, focou, beleza. E parece estar bem estável aqui, pelo menos na tela do aparelho fica muito bonito. Vou colocar a ultra-wide, olha aí que beleza, gente. Eu adoro aparelho que você consegue trocar a filmagem durante a gravação. Então você pode dar aquele zoom se você quiser também, ó. 2 vezes aqui ele tá dando, e ele mostra para mim um ícone que o áudio está direcionado para onde eu estou apontando a câmera. Então quando o zoom vai, né, para um local, o som também vai captar melhor desse local. O OnePlus sempre teve bons celulares e agora a empresa chega caprichando em tela, som, desempenho, bateria e com a promessa de acompanhar as rivais em câmera. O slogan de matador de flagships ficou no passado, já que foi preciso subir o preço para se tornar competitiva. Mas os valores cobrados ainda são mais atrativos do que vemos em lançamentos recentes da Apple e Samsung. Ele foi lançado por R$ 9.500 no modelo de entrada até R$ 10.500 no modelo mais completo. Com essa grana toda, a intenção desse aparelho aqui é, primeiro, ser bonitão, e eu acho que esse preto fosco aqui tá realmente bem legal. O segundo é trazer um ar de muito caro. E o terceiro ponto é trazer câmeras. E essa daí foi uma das principais evoluções ano a ano. Primeira coisa que faria uma pessoa comprar um Galaxy S21 Ultra: as câmeras. Segundo motivo,
as câmeras. E o terceiro motivo, as câmeras. No quarto e no quinto motivo temos câmeras e câmeras. É a principal coisa que faz esse telefone ser tão chamativo. Ele tem um módulo de fotografia gigante, justamente porque ele abriga uma quantidade absurda de elementos de lente aqui, sensores bem específicos para tarefas diferentes e acaba entregando uma proposta de fotografia muito interessante para um celular, que é relativamente compacto. A bateria é exatamente a mesma de um ano para o outro, então provavelmente você deve conseguir um resultado muito parecido. Quer dizer, não, porque o processador mudou e reza a lenda, tá? A gente tá testando aqui algumas coisas, que essa bateria tá com um desempenho melhor do que no ano passado. Esse é o primeiro celular a receber esse novo Exynos e olha, ele tem no mínimo uns 100k a mais de desempenho perto lá do AnTuTu, do Galaxy S20 que tá aqui em mãos e que também tá sendo mostrado na tela. Esse desempenho realmente fica ali um pouco mais parecido com o Snapdragon 888 e ele sim, anda esquentando bastante, principalmente quando a gente abre a câmera e com o tempo fazer mais testes como esse vão fazendo ele perder mais desempenho. Imediatamente após a Apple remover os carregadores dos iPhones, no lançamento do S21 Ultra que tá aqui na mão, a Samsung removeu os carregadores. Isso é um pouco complicado, porque justamente um dos pontos de venda e um dos destaques do S21 Ultra é o carregamento rápido de 25 watts. E a única forma de você conseguir esse carregamento rápido de 25 watts é tendo um carregador e um cabo compatível com esse carregamento de alta velocidade. E naturalmente você já não tem essa experiência fora da caixa e é muito provável que você terá que adquirir um carregador para usar o máximo possível do S21 Ultra. Em compensação, quando a gente olha aqui à frente do aparelho, a gente tem esta bela tela de 6.8 polegadas que reduziu um pouco em relação à geração anterior, que era mais ou menos quase 6.9 polegadas, a gente poderia falar, mas é uma tela que continua sendo muito grande. Dynamic AMOLED 2K, 120 Hz, e aí o primeiro acerto que a Samsung fez, que é colocar o refresh rate variável. O que significa isso, Becker? Agora, essa tela, ela se atualiza automaticamente, ela não fica em 120 Hz o tempo todo, ela pode baixar até 10 Hz, dependendo do que você está fazendo. Qual que é o resultado disso? Você tem a bela taxa de atualização para jogos, para atividades que requerem isso, e você tem economia de bateria na hora que você está lendo uma notícia, fazendo alguma coisa, porque a tela não vai ficar, né, se atualizando 120 vezes por segundo quando você está numa atividade parada que não tem necessidade. A câmera principal tem 108 megapixels e abertura 1.8, ou seja, uma câmera ótima para o dia a dia. Lembrando que a Samsung já teve câmera com abertura 1.7, 1.4, mas é a nova proposta dela, mais megapixels para o sensor trabalhar de 8 jeito e abertura 1.8. Nas câmeras de zoom, nós temos 10x de zoom e 3x de zoom, e as duas câmeras são de 10 megapixels. Então, diferente lá da abordagem do S20 Ultra normal, onde a câmera tinha muitos megapixels e um pouco de zoom ótico, era 4x, 3x de zoom ótico, quase certeza que era 4x de zoom ótico no S20 original, S20 Ultra original. Nesse aqui, 3x e 10x, 10 megapixels no sensor, mas abertura de 2.4 na câmera de 3x de zoom e abertura de 4.9 na câmera de 10x de zoom. Esse número é ao contrário, 4.9 entra pouca luz, 2.4 entra mais luz e era o normal de celulares antigamente. 1.8 entra bem mais luz e é o esperado para um topo de linha. É legal elas estarem divididas assim. Imagina você tomar na cara a consequência de usar uma câmera com abertura de 4.9 e sempre ter menos luz, se você só queria tirar uma foto com 3x, que é um zoomzinho de nada. Por que não ter uma câmera que vê mais luz e só vai até 3x e uma outra que vê bem menos luz, mas vai até 10x? A Samsung meio que ela fez um aparelho que era uma continuação, era uma melhora do que a gente tinha na geração anterior, e não um aparelho totalmente novo. Claro que temos um chipset novo mudado, mas temos muita coisa também reformulada da geração anterior. Mas ainda assim, deixando isso de lado, é um ótimo aparelho, muito acertado. Se você está na dúvida entre um S20 Ultra e um S21 Ultra, você tem que avaliar esses pontos que eu falei para vocês. Eu vou trazer um comparativo dos dois, existe uma grande diferença de preço, tá? Mas o S20 Ultra é um ótimo aparelho, só que os pontos principais que eu falei incomodam um pouquinho nele. Aqui a gente já tem tudo resolvido. Possui corpo de plástico com traseira de vidro e certificação IP53 para proteção contra respingos e poeira. O modelo que testamos vem na cor azul, que é tão sutil que quase parece branco.
Também é possível encontrar o Note 10 Pro nas cores cinza e bronze. Ele é um pouco maior e mais pesado do que o Redmi Note 10S. A moldura ao redor da tela também é mais fina para entregar melhor aproveitamento frontal. A proteção Gorilla Glass 5 de ambos os lados para proteger o celular contra riscos, e a Xiaomi ainda manda uma capinha de silicone na caixa. O conjunto fotográfico na traseira vem separado em duas peças de vidro. A inferior e maior abriga o flash LED e um sensor que ajuda no foco, enquanto o bloco superior traz 4 câmeras, com a principal se destacando pelo aro cromado à sua volta. Já a câmera frontal fica localizada no único furo próximo ao alto-falante superior. O leitor biométrico fica na lateral direita, integrado ao botão de energia, logo abaixo do botão de controle de volume. Ainda temos o conector tipo C aparecendo por aqui, mais um microfone e a entrada para fones de ouvido de 2.5mm, o P2, que felizmente não sumiu de todos os intermediários, que é algo que ocorre nos topos de linha. Na lateral esquerda temos a gaveta para 2 chips e mais cartão de memória, então nada de ficar escolhendo entre uma coisa ou outra na segunda gaveta. Na lateral oposta, eu quero ressaltar o novo botão Power com sensor de digitais que a Xiaomi está empregando em todos os modelos de 2021. Ele sai daquele design reto e rebaixado, ficando exatamente no oposto disso. Você nem pensa que tem um sensor ali, é bem engraçado. Então é uma função que quase passa desapercebida. Você vai clicar o botão para ligar o celular, já desbloqueou e você só percebe que tem algum problema, que ninguém consegue acessar o seu celular quando você passa ele para outra pessoa. E nós temos aqui na frontal uma câmera de 32 megapixels, que também está muito interessante. Então ele está muito bonito, está muito bem construído, é um celular realmente topo de linha pela qualidade de construção dele, pelo que a gente vê aqui, e ele vem equipado com o Snapdragon 730G. Então o que acontece é que é um processador, ele não é um topo de linha, mas ele é um processador voltado para games, é um chipset que a Qualcomm faz, que tem o G no final, que é voltado para games. Então você vai ter um bom desempenho para uso no dia a dia, sem problema nenhum, sobra potência, e para jogos vai rodar tudo que tem na Play Store, sem problema nenhum também. A gente tem 6 GB de RAM aqui, então roda tudo super fluido, multitarefa vai de boaça também, mas ele não pode ser considerado um topo de linha na parte de hardware, mas sim nas câmeras, até porque ele foi eleito a melhor câmera do mundo, tá logo ali abaixo do celular da Huawei, Mate 30, e ele está acima do iPhone 11. A frente do smartphone não mudou quando olhamos para a aparência geral, mas podemos dizer que ele teve uma mudança significativa do hardware, pois deixa de ser um display IPS LCD para usar um Super AMOLED. Olha, isso foi muito bom para o aparelho, já que traz cores mais saturadas, contraste mais profundo e uma eficiência energética real no modo escuro, já que os pixels pretos estão realmente desligados, ajudando na economia de energia. Felizmente ele continua com a resolução Full HD Plus de 1080 por 2400, diferente do concorrente, o Galaxy A32 5G, que baixou para HD Plus. O Redmi Note 10 Pro vem com a plataforma Snapdragon 732G, sendo um pouco mais potente do que o Snapdragon 720G do seu antecessor. O Note 9 Pro apresentou bom desempenho em nosso teste focado no multitarefas, mas o novo modelo não impressionou e levou o dobro do tempo. Este é mais um intermediário da Xiaomi que carece de otimização da MIUI e o gerenciamento de RAM não consegue manter os aplicativos abertos em segundo plano. Também não espere por um grande avanço nos testes de benchmarks. No caso do Antutu, tivemos um pequeno salto na pontuação que chega a apenas 5% de diferença. E nos jogos? O novo consegue tirar bom proveito da tela de 120 Hz? No Mortal Kombat conseguimos 120 FPS, mas não em jogos leves, como o Subway Surfers, talvez por alguma limitação do software. Em jogos mais pesados como COD Mobile, notamos um pouco de lag na configuração máxima. Já na qualidade alta tivemos bom desempenho, apesar do celular esquentar. No PUBG conseguimos boa fluidez na qualidade alta, mas não sendo possível ativar o HDR. Para segurar tudo isso, a Xiaomi tem usado o seu imenso estoque de baterias com 5.000 mAh. Todos os smartphones da empresa parecem que assumiram essa marca aí de 5.000 como um padrão, e olha, no fim é bom. Felizmente, a potência é o suficiente para segurar um dia inteiro, sendo que os maiores gastos são em gravações de vídeo, no Genshin Impact, que é um pouco mais pesado, e o tempo de navegação me chamou a atenção porque consumiu 14% por hora. Mas olha assim, se você ficar num único aplicativo, como o YouTube, ele já dá uma caída boa e consome menos, sendo que assistindo vídeos por 1 hora foi embora apenas 7%. Felizmente, o smartphone traz suporte ao carregamento rápido de 33 watts e o acessório vem na caixa.
completando a carga de 0 a 100% em 1 hora e 38 minutos, o que supera a média de tempo de recarga de outros aparelhos com capacidade semelhante e que vão ficar ali perto das 2 horas. Eu tô achando muito bom o que a Xiaomi tá entregando. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês que eu realmente fiquei impressionado. Isso quando eu vi, galera, foi um negócio que eu falei, velho, os caras realmente conseguiram trazer a câmera do smartphone a um novo nível que eu nunca tinha visto. Vocês vão ver a foto, eu vou colocar a foto aí também para vocês verem, aproximando na tela, mas eu quero mostrar no celular também. É essa foto aqui, galera, ó, eu tirei uma foto aqui do local e a gente tem um monte de informação aqui que você não consegue ver, porque tá longe. A gente tem uma placa aqui, eu vou aproximar para vocês verem, olha isso. Pra vocês terem uma ideia da distância, tá? Olha aqui. Eu vou aproximando, opa, e eu consigo ler o que está escrito na placa, galera. Olha aqui, muito nítido. Então, vou voltar para vocês verem a distância. Olha ali onde está a placa. E olha a aproximação que eu vou dar aqui para vocês verem, ó. Eu vou mostrar um pouco aí na tela para vocês também. Então, isso impressiona demais. O que significa isso? Ah, isso é necessariamente qualidade de foto? Não, mas é muita informação captada. E quando você transforma isso para 27 megapixels, você tem o benefício de sim conseguir capturar muita informação num tamanho de pixel menor, só que isso ajuda também na nitidez da foto. Como visto, o Redmi Note 10 Pro acerta e erra nos mesmos pontos do Redmi Note 10 Pro Max. Se você estava em dúvida entre a versão global e a indiana, compre a que estiver mais barata, já que a principal diferença entre os dois está apenas no suporte a NFC. O seu maior rival por aqui será o Galaxy A72, que atualmente pode ser encontrado por um valor menor, mas tem tela de apenas 90 Hz. Pelo menos, o restante do conjunto manda bem e o modelo coreano tem atualizações garantidas por muitos anos. Vale a pena pagar a mais pelo Note 10 Pro ou é melhor ir de Note 10S? Você ganha tela de 120 Hz e melhor câmera principal, mas em troca perde em bateria e no desempenho. O que é mais importante para você?